Antes de qualquer mudança visível na sua vida, existe uma transformação silenciosa que acontece dentro da sua mente. Nada muda fora antes de mudar dentro. Esse é um fato que poucas pessoas aceitam, porque é mais confortável culpar circunstâncias, falta de oportunidade ou pessoas ao redor. Mas toda realidade construída começa com um tipo específico de pensamento, repetido tantas vezes que se torna padrão. E é exatamente esse padrão invisível que determina até onde você vai chegar. A maioria das pessoas vive reagindo ao mundo. Acorda, responde estímulos, cumpre obrigações, reclama do que não controla e repete o mesmo ciclo. Poucos param para perceber que os resultados que têm hoje são reflexos diretos da forma como pensam todos os dias. Não do que pensam uma vez ou outra, mas do diálogo interno constante, silencioso, automático. É ali que o futuro está sendo decidido. Existe um tipo de pensamento que antecipa o fracasso, mesmo antes da tentativa. É aquele que diz, isso não é para mim, eu não sou assim, sempre foi difícil, ninguém na minha família conseguiu. Esse pensamento não grita, ele sussurra, e por isso é tão perigoso. Porque parece lógico, parece realista, parece prudente. Mas na verdade, é apenas um limite invisível aceito sem questionamento. Por outro lado, existe um pensamento diferente, quase desconfortável no início. Ele não ignora dificuldades, mas também não se curva a elas. Ele pergunta como, em vez de por que não. Ele entende que não saber ainda não é o mesmo que não ser capaz. Esse pensamento não garante sucesso imediato, mas garante algo mais importante: movimento. O pensamento que antecede o resultado não é otimista ingênuo. Ele é responsável. Ele entende que a ação vem antes da confiança e não o contrário. Muita gente espera se sentir pronta para começar. Mas quem constrói algo relevante começa mesmo sem se sentir pronto. Porque sabe que clareza vem do caminho, não do ponto de partida. No início, sua mente vai resistir. Ela prefere o conhecido, prefere o confortável, prefere o padrão antigo, mesmo que ele esteja te levando a lugar nenhum. Quando você tenta pensar diferente, parece falso, parece forçado, parece até arrogante. E é exatamente nesse ponto que quase todos desistem, porque confundem desconforto com erro. Pensar diferente exige coragem. Coragem para questionar crenças antigas. Coragem para admitir que talvez você esteja onde está, não por falta de capacidade, mas por excesso de condicionamento. Desde cedo, muitas pessoas aprendem a se limitar, a não sonhar alto demais, a não tentar demais, a não se expor demais. Tudo isso vira regra interna. O problema é que essas regras não são universais, são herdadas, são absorvidas, são repetidas sem análise. E o pensamento que antecede o resultado começa quando você decide revisar essas regras. Não para se revoltar contra tudo, mas para escolher conscientemente o que faz sentido manter e o que precisa ser descartado. Toda pessoa que se torna referência passa por esse ponto de ruptura mental. Um momento em que percebe que continuar pensando igual vai gerar exatamente a mesma vida e que mudar resultados exige mudar o padrão mental, mesmo que isso cause estranhamento interno e externo. Você começa a perceber que não é o mundo que define seus limites, mas a interpretação que você faz dele. Duas pessoas podem viver a mesma situação e terem destinos completamente diferentes. A diferença não está no evento, mas no significado atribuído a ele. Um vê obstáculo, o outro vê treinamento. Esse ajuste de pensamento não acontece da noite para o dia. Ele é construído, lapidado, reforçado diariamente. Cada vez que você escolhe agir apesar do medo, você fortalece esse novo padrão. Cada vez que você não recua diante da dificuldade, você confirma para sua mente que é capaz de avançar.
O ponto de virada acontece quando você começa a agir de acordo com o tipo de pessoa que quer se tornar, e não com a pessoa que foi até agora. No início, isso gera um conflito interno enorme, porque suas ações estão à frente da sua identidade atual. Mas é assim que identidades mudam. Primeiro no comportamento, depois na mente e só então na percepção externa. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir. Referências agem até que a confiança seja construída. Esse detalhe muda tudo, porque quem espera o sentimento certo fica parado. Quem age cria o sentimento certo ao longo do processo. O clímax desse caminho acontece quando você percebe que aquilo que antes parecia impossível agora é apenas difícil. E aquilo que era difícil agora é rotina. Não porque o mundo mudou, mas porque sua mente se expandiu. Você não ficou especial. Você ficou preparado. Nesse momento, você entende algo poderoso. Pensar diferente não te torna melhor que ninguém, mas te torna responsável pelo próprio crescimento. Você para de terceirizar resultados, para de esperar permissão, para de pedir validação para cada passo. Você age com mais silêncio e mais intenção. O pensamento que antecede o resultado também te ensina a lidar com críticas, porque quando você muda, incomoda. Pessoas que não estão dispostas a rever seus próprios padrões se sentem confrontadas pela sua mudança e muitas vezes tentam te puxar de volta para o lugar conhecido, não por maldade, mas por identificação. Se você não tem clareza mental, essas vozes te paralisam. Mas quando seu pensamento está alinhado com seu objetivo, a opinião externa perde força. Você escuta, filtra e segue. Não reage emocionalmente a tudo. Não se desvia a cada comentário. Com o tempo, os resultados começam a aparecer. Pequenos no início, quase imperceptíveis, mas consistentes. E é aí que muita gente se perde, porque confunde progresso lento com fracasso. Mas quem ajustou o pensamento entende que crescimento real é acumulativo. Você começa a notar que pensa mais antes de desistir, que analisa melhor antes de reagir, que se cobra menos drama e mais ação. E essa maturidade mental muda tudo. Seus resultados deixam de ser aleatórios e passam a ser consequência. O pensamento que antecede o resultado também traz paz, porque você entende que está no controle do processo, mesmo sem controlar tudo. Você faz sua parte, aprende com erros, ajusta a rota, e isso tira um peso enorme de comparação, ansiedade e urgência. Você para de olhar tanto para o que os outros estão fazendo e começa a olhar para o que precisa ser feito hoje. E essa simplicidade gera foco. Foco gera constância. Constância gera resultado. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido esse chamado interno para mudar o padrão mental. Talvez esteja cansado de repetir ciclos. Talvez perceba que sua vida pede um novo tipo de pensamento. Se for o seu caso, saiba. Não é sobre pensar positivo, é sobre pensar responsável. Escreva nos comentários: eu mudo o padrão. Faça isso como um compromisso público com você mesmo. Curta este conteúdo para que ele alcance mais pessoas presas em padrões antigos. Inscreva-se no canal se você quer continuar desenvolvendo uma mente preparada para resultados reais, não apenas motivação passageira. Porque antes de qualquer conquista visível, existe um pensamento invisível que decide tudo. Nos vemos no próximo vídeo.